A paternidade já não é mais como era antigamente. Grande parte dos papais de hoje em dia exercem a paternidade ativa, com muito mais participação na vida dos bebês e das crianças. Mas ainda há aqueles que acreditam que cuidar dos filhos e das filhas é papel exclusivo das mães, as mulheres. Paternidade é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Tadeu França, escritor, criador de conteúdo digital, influencer e pai de 2 crianças. Tadeu França, muito bem-vindo ao Cidadania de forma remota. Uma grande satisfação para a gente recebê-lo no Cidadania. Muito obrigado, estou muito contente com o convite, muito feliz em bater papo, falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, que eu vivo intensamente, e acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre isso, ocupar mais espaços falando sobre o papel do pai na nossa sociedade. E não foi à toa que nós escolhemos justamente o mês de agosto de 2025 para falar sobre isso e, quem sabe, a partir dessa nossa conversa, dar mais força a essa mudança cultural que está trazendo esse novo perfil da paternidade. Eu falei em paternidade ativa. Eu queria que você fizesse seus comentários sobre essa expressão paternidade ativa que está em voga aí nas redes sociais. O que é para você paternidade ativa? Bom, eu respondo essa pergunta trazendo uma provocação, uma inquietação que existe dentro de mim, porque a minha missão na internet, falando sobre paternidade, é fazer com que a paternidade ela não precise de um complemento, que paternidade seja só paternidade. Porque quando a gente dá um sobrenome para paternidade, né? Então, paternidade ativa, paternidade consciente, paternidade presente, significa que a outra existe também e está sendo normalizada, né? Então, se a paternidade ativa existe então a passiva ela está sendo normalizada de algum jeito. Se tem a paternidade consciente, se tem a presente, a ausente existe, está sendo normalizada. Então, eu quero que um dia a paternidade ela seja apenas paternidade. Quando a gente paternidade a gente já entenda que a gente está falando dessa que se entende como ativa, do homem que entende que o papel do cuidado também é função dele, que cuidar também é coisa de homem, do pai que está ali inteiramente presente, não só para a parte legal, para a parte da brincadeira, para a parte de tentar ser o herói, mas também para a parte do cuidado, das demandas, das dores e delícias que a paternidade tem. Então eu acho que a paternidade ativa ela entra nesse lugar, né, do homem que entende que o papel do cuidado também é coisa de homem e ele cumpre aquilo de maneira ativa e não passiva. E essa ideia de paternidade, que a gente deixe ela realmente só como paternidade, que isso seja forte por si só, suficiente para não precisar de sobrenome, né? Quando um casal tem um filho, especialmente, né, a gente tem, claro, vários modelos de família hoje, inclusive os pais e mães adotivos e todos esses modelos familiares possíveis. Mas vamos colocar aqui a ideia de um casal que decide ter filhos, né? Logo ali na gestação, a mãe já se percebe como mãe, na concepção da criança. Mas para os pais nem sempre é assim, né? Muitas vezes o pai entende que o seu papel começa quando a criança nasce, é ali que ele se entende como pai. Como é que você vê essa questão? Esse é um dos pontos que você também fala bastante nas redes sociais, nas suas palestras. Queria que você comentasse sobre esse início da paternidade. Eu acho que é uma das fases de maior importância na vida do homem, na vida da família que ele está querendo formar e na vida da criança principalmente. Eu acho que o fato do homem, falando do homem cis, né, de não gestar aquela criança, mas ele pode fazer todo o restante de acompanhar nos exames, de se inteirar, de estudar. Existem cursos aí, na minha época eu lembro que eu fiz curso de gestação, parto, puerpério para homens, né, falando sobre o papel do homem nesses momentos, e isso ajuda muito, né? Ter esse homem já se entendendo pai desde a gestação, desde o início, desde do anúncio, né? Ó, você vai ser pai. Eu acho que é fundamental para todo o processo. Então, isso requer um movimento que muitos de nós homens ainda não estamos habituados a lidar, porque a gente sempre espera
a coisa meio que no colo, né? Meio que depois que nascer a gente vê. Depois que tiver no meu colo, eu vou pensar sobre isso. E não, o negócio tem que começar junto quando começa com a mãe. A única diferença é que as sensações biológicas ali no corpo, as nossas serão diferentes, né? A gente vai sentir emoção, vai sentir nervoso, vai sentir ansiedade, vai sentir um monte de coisa, mas em proporções diferentes. Mas a nossa paternidade, ela tem que começar desde a hora ali da notícia, vamos dizer assim. E uma vez passada essa fase, daí estamos lá, a criança saiu, nasceu. Agora ela está no colo, agora está materializado, está visível a participação dessa pessoa que chegou ao mundo. Começa ali uma divisão de tarefas e começa justamente aí um momento em que muitas vezes isso fica sobrecarregado para o lado da mãe, muitas vezes o pai acha que ele não tem que participar, enfim, cada casal vai formando ali a sua dinâmica. Mas a divisão de tarefas, vamos estendendo, né? Desde ali dos primeiros dias e depois no decorrer do crescimento da criança, essa divisão de tarefas, quando o pai participa mais, quais são os efeitos que isso tem para o pai, enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento, no seu ponto de vista? O que você traz para a gente sobre a sua experiência, sobre todas as suas conversas e pesquisas sobre essa participação em todas as etapas, nas dores e nas delícias, como você bem colocou? Eu acho que depois que a criança nasce, né, vem ao mundo ali, aí você tem de fato a criança no seu colo, aquela rotina nova, as coisas se estabelecendo, eu acho que aí é como se fosse a fase do videogame, só pulou a fase, vai continuar a coisa ficando mais difícil dia após dia, e eu tenho para mim que é aquela sensação de trocar o pneu com o carro em movimento, sabe? Mas não existe um manual. Se alguém tentar te ensinar uma paternidade perfeita, e isso eu deixo muito claro nas minhas redes sociais, de que não existe perfeição, não existe um manual, mas existe sim uma descoberta, uma busca por, por essas descobertas diárias, todos os dias, fazendo, estando ali, mexendo. Então, mas eu não sei limpar minha filha, eu não sei limpar a fralda, mas dá para aprender. Mas é porque eu sou homem e não tem, é sua filha, né? É a sua filha. Mas aqui a minha esposa, ela limpa melhor. Não tem essa de limpa melhor. Existe o jeito de limpar, existe o jeito de fazer. A gente só vai descobrir isso fazendo, colocando em prática a nossa paternidade, não fugindo da raia, né? Não fugindo da nossa da nossa responsabilidade. E aí eu costumo falar nas minhas palestras assim, fazer uma analogia para que os homens consigam entender de olhar para a nossa família, né? Quando a gente fala assim, pô, família é acima de tudo para mim, família é tudo para mim. E quando a gente fala isso, se a gente começa a entender a nossa família como se fosse uma engrenagem ali, se a engrenagem não se encaixar, se faltar uma peça, não vai dar bom, vai dar ruim alguma hora. E eu acho que quando a gente entende que a nossa parte ela é tão importante quanto, independente se nós homens fomos socializados a não cuidar, a não exercermos esse papel de adulto funcional. Quando a gente não entende isso, dificulta todo o processo. E quem sofre no final dessa linha, dessa cadeia aí, é a criança, né? Que está ali dentro de uma família em que as coisas ficam mal divididas, né? É sempre a mãe cuidando das coisas, é sempre a mãe cuidando da amamentação, aí cuida da casa, aí cuida de todos os afazeres, aí ela, para além de toda essa execução ali no puerpério, ela ainda tem que gerenciar o que precisa ser feito, e são coisas que nós homens somos extremamente capazes de fazer. Só que foi ensinado para nós que esse papel não era nosso, né? Então, eu gosto de falar muito sobre economia do cuidado. É um assunto que a gente tem que falar todo dia. A economia do cuidado, ela subsidia a economia formal.
Nós, homens que saímos para prover o sustento, né? Que esse é o papel que muitos de nós acreditam que é só para isso que a gente serve. A gente só consegue sair para trabalhar, a gente só consegue sair para fazer o nosso melhor na empresa do nosso chefe, porque tem alguém que ficou para cuidar E a daquilo que casa, também é nosso, isso, e a casa né? precisa estar ali. Na verdade, é a nossa família. Eu acho que para fazer esse papel, mesmo para fazer esse papel, eu preciso ter certeza de que eu deixei em casa meus filhos bem. Você precisa ter certeza que seus Isso. filhos estão ali, que eles estão bem. E a melhor forma de ter essa certeza é participar, sem dúvida, porque daí você sabe realmente como estão, você entende, inclusive, qual a dificuldade, né, tudo que é preciso, né, para que isso funcione bem. Agora, Tadeu, você fala dessa imperfeição da paternidade, nós temos que lidar com isso, nós homens, eu falo nós, porque eu também sou pai. E você fala também uma coisa que eu acho muito importante. As crianças vão crescendo, né, vai passando essa fase do bebê, já vão começando a compreender o mundo. Você já está nessa fase da vida e daí tem uma coisa que eu acho muito importante nessa sua fala e que é uma coisa que também é um pouco difícil às vezes para nós homens, é falar das nossas vulnerabilidades, falar das nossas fraquezas, tanto, né, com a companheira ou com o companheiro, mas principalmente com os filhos, porque na nossa educação nós também erramos. Uhum. Exatamente, e é o complemento da outra pergunta, o que, que a paternidade me muda, né? Quando eu exerço ela integralmente, de corpo e alma, ela me torna esse ser humano mais leve, esse cara que não tem medo de falar que errou. Filho, eu errei. Filho, eu não sei. Filho, eu quero chorar. Filho, me abraça. Filho, eu também sou fraco, né? Demonstrar as nossas vulnerabilidades, demonstrar fraqueza, chorar, mostrar ali para os nossos filhos que nós temos os altos e baixos, isso para mim foi libertador. Sair da quebrar o ciclo do homem não chora, do engole o choro, para, pode chorar, tá aqui meu ombro, vem cá, me dá um abraço. Isso para mim foi assim o grande pulo do gato, sabe assim, para quando a gente vai falar de uma paternidade ativa, o diferencial que existe entre uma e outra, né? É eu poder chegar triste em casa do trabalho ou acontecer alguma coisa que me entristeceu ou minha saúde mental não tá alinhada e tal, e eu poder desabar e saber que ali tem o Augusto e tem o Hugo, um menino de 6 anos, um menino de 4 anos, que toda vez que eu tô chorando, eles vêm em silêncio, simplesmente me dão um abraço e só me deixam chorar. Eles não querem saber, não, eles não perguntam o que foi. E isso é tão forte, essa construção desse papel de cuidado é tão potente que me deixa seguro para ser porto seguro para eles também. Isso, Porque é isso que eu quero ser para eles. Eu sim. quero ser uma pessoa para quem eles vão correr e não de quem eles vão correr por medo, porque eu vou bater, porque eu vou tratá-los com violência. Não, então mostrar que ser homem também é ser vulnerável, também é poder dizer que não sabe, que é fraco e que tem as suas dores, é importante. Isso é interessante porque você, ao cuidar dessas crianças e mostrar todo esse cuidado, e quando você traz para a gente situações como essa que você vive no seu cotidiano, em que as crianças vêm te abraçar, eles estão cuidando de você. Quer dizer que o Sim. exemplo está funcionando. Isso é uma coisa que você fala também bastante. Você fala em cuidar e educar pelo exemplo. A minha experiência de pai me trouxe uma reflexão que eu quero compartilhar com você e que você comente, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. É uma frase que eu tenho que diz o seguinte: educar é muito mais aprender do que ensinar. Isso tem a ver com o que você acabou de dizer. Eu gostaria de ouvir suas palavras sobre esse pensamento. Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente falar sobre isso, sobre esse lugar do aprendizado, né? Quando a gente está falando de relação, relacionamentos,
existe aprendizados e ensinamentos na mão dupla, assim. Eu sei que eu não sou só exemplo bom para o meu filho. Eu sei que eu também dou exemplos ruins. Eu sei que também tem um dia que ele me pegou num dia ruim e que eu dei um mau exemplo. E ele vai absorver aquilo muito mais do que eu sentar com ele e falar: olha, palestrinha aqui, filho. Vou te ensinar. Nananana, segundo o livro que eu li sobre disciplina positiva, é assim. Não. É ali na hora do vamos ver. É na hora do valendo, né? Com aquelas ações que vão dizer mais do que as palavras, né? Só que o que acontece? Existem aprendizados que na minha concepção, na minha família, aqui nos meus recortes, eu gostaria de não tê-los através dos meus filhos. Como, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre o aprendizado na dor. Por exemplo, meu filho, ele nasceu prematuro, ficou 25, o caçula, né? Ficou 25 dias na UTI, precisando de oxigênio, e asmático, e aí um monte de questões respiratórias, não sei o quê. E às vezes as pessoas, para confortarem a gente, vinham e falavam, não, mas isso daí vai servir de aprendizado e tal. Esse tipo de aprendizado, Marcelão, eu não quero ter aprendizado às custas do sofrimento do meu filho. Claro. Ele pode me ensinar muitas outras coisas às custas da vida feliz dele, da vida normal dele. Como um Eu não abraço desse quero. no dia de dor, né? Você me entende? Claro. Esse colo de tipo assim, papai, só deita aqui. Tá, papai, vamos brincar, papai. Ele pode me ensinar que a vida é boa, ou que a vida é difícil, ou que a vida é, sei lá, complicada, ou que a vida tem desafios de outras maneiras. Ele não veio. Eu não gosto de acreditar nessa narrativa de que ele veio para o mundo, aí vai sofrer um episódio para me ensinar quem sou eu, que prepotência é essa, sabe? De Uhum. tipo, a vida do outro passar por alguma dificuldade para ensinar algo para mim. Então, essas trocas, esses aprendizados, esses ensinamentos que eu tenho com os meus filhos, eu busco para que eles sejam com base nas experiências boas também, às vezes ensinam coisas ruins, né? Eu acho que de tudo a gente tem que tirar proveito, mas que a gente não coloque nas nossas crianças, nos nossos filhos, essa carga professoral de que você veio para o mundo porque o Tadeu precisava aprender alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que quando eu comecei a olhar a paternidade e esse lance de aprender e ensinar com esse olhar, tudo ficou muito mais leve, até para eu dizer, até para eu poder reclamar, sabe assim? Tipo, ter o direito de reclamar, falar assim: meu, eu não quero que meu filho, tipo, passe por isso, assim, não tá legal ficar aqui 25 dias na UTI para Claro. aprender algo. Imagino. Me ensina a mesma coisa em outro lugar, por favor. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Agora, Tadeu, falando em início da vida das nossas crianças, o Congresso Nacional está em um projeto de lei no Senado Federal. Eu sei que você tem uma participação ativa também sobre isso, que é a regulamentação da licença paternidade. Hoje no Brasil nós temos 5 dias, aí eu preciso qualificar 5 ridículos dias de licença paternidade para os pais estarem ali dando apoio às suas crianças logo nos primeiros dias de vida e depois tem que voltar à atividade de trabalho. Quer dizer, a nossa sociedade, as nossas leis hoje dão menos tempo para a licença paternidade do que o carnaval. Olha a inversão de Exato. valores. Claro, o carnaval é maravilhoso, é parte da nossa cultura, nada contra, bem pelo contrário. Mas essa licença paternidade, se for aprovado o projeto de lei, a expectativa é de que o prazo passe para pelo menos 30 dias de licença paternidade, podendo inclusive ser estendido para mais 60 dias no decorrer de 5 anos, dependendo de como seja aprovado. Mas existe um movimento da sociedade que pede, no mínimo, mas que a licença paternidade seja estendida para 30 dias e regulamentada como determina a nossa Constituição. O que você tem a dizer sobre essa questão da licença paternidade? Marcelo, a gente está numa sinuca de bico assim tão grande quando a gente fala dessa questão,
porque a gente está falando de Brasil, estamos falando de masculinidade, paternidade, papel do homem, cuidado, né? E isso também entra numa questão de manutenção de privilégios, sabe? E a gente entra em conflitos de interesse, questões comerciais, questões empresariais, lobbies, dinheiro e etc. É, se cada pai, se cada homem que sonha em ter filho, que tem os seus filhos, que quer construir uma família, que fala, né, que família é tudo, acima de tudo e tal, entendesse a importância de cada segundo que nós, homens, pais, pudermos ter com os nossos filhos nesses primeiros dias assim da licença, a diferença que faz, a, o apego, o benefício emocional, o desenvolvimento físico, tem tanta coisa, tem tanto benefício dentro disso, dentro dessa extensão, tem muita coisa que às vezes não é falada, né? Mas que está dentro desse aumento da licença paternidade, mas que quem legisla parece que não está entendendo a gravidade disso, não está entendendo a urgência que a gente precisa, né? É uma lei que beneficia ele mesmo, que está lá legislando também, que vota sim, vota não. Ela também que está lá dizendo vota sim, vota não, né? A sociedade como um todo vai sair ganhando. E a gente começa a colocar desculpas e mais desculpas e mais desculpas apoiados nesse papel primitivo do cuidado atrelado ao homem. Porque vem, a gente tem ouvido os contra-argumentos, né? Mas e aí, se ele ficar 30 dias, ele não vai ficar de licença, ele vai arranjar outro emprego. Recebo comentários de mães falando assim: não, eu não quero 30 dias para ficar cuidando de dois filhos, o meu e o filho da minha sogra. Né? Porque tem muita coisa do machismo aí enraizado, dessa falta de responsabilidade da maioria que vai acabar interferindo num direito dessa minoria aí, vamos dizer, que está afim de fazer diferente, mas que precisa. E a gente, eu acho que tudo passa por uma mudança de cultura também. Antigamente fumava dentro do ambiente fechado, aí depois veio a lei, parou de acontecer e normalizou. E sabe assim, eu acho que Hoje não cabe tem que mais, começar. né? Eu acho que tem que começar com o passo um, tipo, a gente tem que conseguir esses 30 no mínimo, e depois lutar pelos 60, pelos 120, pelos 180, o máximo que a gente conseguir, porque é importante ter a figura do pai ali junto, é importante tanto para o pai como para a criança, como para a mãe, para o outro pai, enfim, para a família em si, mas principalmente para as nossas crianças. Uma sociedade que ama, que diz que ama, tem que ser a favor desse aumento, sabe? Sim, eu penso que tudo que se pode fazer para beneficiar a família, no final é a partir desses núcleos familiares que se formam qualquer sociedade. Então, se o projeto de lei vem para melhorar a situação das famílias, isso vai reverberar na nossa sociedade. Tadeu, como eu falei no começo da entrevista, paternidade é assunto de cidadania. E para o Tadeu França, o que é cidadania? Olha, é uma pergunta assim aberta, né? Que eu não vou me ater às definições de dicionário e nem de chat GPT, inteligência artificial. Para mim, a cidadania, né, quando a gente fala sobre ser cidadão, é a gente conseguir viver e coexistir em sociedade para além do nosso umbigo. E isso é difícil demais, Marcelão. Você viver e tentar moldar e mudar o mundo que você vive como cidadão em prol do outro também que pensa diferente, em prol de uma dor que de repente não dói em você, isso é ser cidadão, isso é cidadania. Você olhar para o mundo, viver e coexistir
em sociedade, sabendo que não tem só você, sabe? Eu não vou com uma definição muito técnica, com abre e fecha aspas, eu vou mais informal, assim, mas é mais nesse sentido. Essa é a Olhar para ideia. o mundo e saber que eu não estou sozinho, né? A ideia do Cidadania é essa mesmo. Isso aqui é um espaço aberto justamente para ouvir essas diferentes opiniões e cada um que chega aqui traz a sua opinião, o seu pensamento sobre cidadania, enriquece um pouco mais o nosso debate, enriquece um pouco mais o nosso programa. Tadeu França, eu quero agradecer mais uma vez por essa nossa ótima conversa. Muito obrigado. O espaço da TV Senado está sempre aberto à sua participação. Muito obrigado, estou muito feliz de ter participado. Foi um papo incrível que eu achei que durou pouquíssimo para É mim. rápido. Você falou um tempo, para mim durou muito menos do que isso, porque a gente foi falando aqui e o assunto é agradável, o papo foi fluindo. Agradeço demais aí o convite e um abraço a todos. Obrigado, Tadeu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.